pessoal, estamos aqui com a Daniela, né, que veio compartilhar com vocês hoje um pouquinho da experiência dela no processo de habilitação. Tava aqui comentando com ela que eu acho que ela não vai ter muito o que falar não, né, Daniela? Normalmente, né, gente, a gente traz alunos que tentaram várias vezes o exame, teve muita dificuldade, né? O processo venceu, começou de novo, pessoas que começaram a tirar carteira há muitos anos e retornaram agora, né? E o caso da Daniela é um pouquinho diferente, né? A Daniela passou de primeira, ela tirou as 2 carteiras aqui na Fortunato, de carro e de moto, e passou de primeira nas 2. A gente tem muito aluno habilitado de primeira. Embora exista uma crença aí que em Valadares ninguém passa de primeira, mas vocês podem ver pelo Facebook aí, pelas fotinhas no Instagram, que muita gente passa de primeira sim. Mas eu particularmente não fico chamando quem passa de primeira para fazer a live, porque a pessoa ela não tem aquela experiência de persistência de vários exames para poder passar, né, isso aí para vocês que estão em casa, para vocês que estão desanimados, que foram reprovados, não quer fazer novamente o exame, né? Mas acontece que eu ouvi da Daniela, no dia que ela fez exame, eu ouvi um negócio lá que ela falou, sabe? Que eu achei muito interessante. Eu falei, gente, ela passou de primeira, mas não foi assim mamão com açúcar não, entendeu? Ela passou de primeira porque ela, vamos colocar assim, que ela fez por merecer mesmo. Daqui a pouco vocês vão entender que eu vou deixar ela contar, né, gente? Eu não vou contar a história dela, não. Mas então, com certeza, eu quero, né, que ela puder contar para vocês aqui que ela fez para ela chegar nesse resultado, dela ter passado de primeira. Como ela me falou, ela começou a autoescola sem saber dirigir, né, Daniela? E moto, você já tinha pegado também moto? Não. Moto também não? Moto então... eu tinha, na época eu tinha aquela 50, que não precisava nem de carteira na época, mas ela não tem marcha, era só tinha mesmo aquela noção ali de trânsito, mas noção assim de aquela habilidade de moto, controlar a embreagem, nada, nunca tinha pegado nenhuma moto maior que 50, nunca tinha pegado não. Então aprendeu na autoescola. Então, gente, eu já vou passar a palavra para a Daniela. E quem tiver alguma dúvida, quem quiser mandar alguma pergunta para ela, vocês interagem aí, gente, que é muito importante para a gente saber como é que tá a energia do outro lado aí, né? Se vocês estão gostando, né? Se vocês querem saber algo mais, vocês ficam à vontade em perguntar, que na medida do possível aqui eu vou lendo e vou passando a pergunta para ela. E aí, Daniela, você vai contar um pouquinho lá da sua legislação? Passou tudo de primeira. Tudo de primeira, graças a Deus. Aquela coisa, né? A gente fica muito inseguro porque, primeiro que a gente não deveria, mas acaba que a gente dá muito ouvido às pessoas, porque um dos maiores erros da vida da gente é às vezes a gente compartilhar o sonho da gente com algumas pessoas. Porque quando você chega às vezes para as pessoas e fala assim, eu vou entrar no processo de habilitação, aí automaticamente a pessoa já vira para você e fala assim, prepara para gastar dinheiro. Aqui em Valadares ninguém passa de primeira. Nossa, isso é tão difícil. Então, assim, são coisas que às vezes são pessoas tão próximas que elas não deveriam, às vezes eu acho que nem elas mesmas sentem o que elas falam com você, mas às vezes pra gente é tão desmotivante que você tá às vezes ali tentando realizar um sonho, mas você chega perto de uma pessoa pra expor o seu sonho, a pessoa já te fala isso, aí você já fica naquela dúvida assim, nossa, aí você já vem aquela coisa, eu nem tenho tanto dinheiro assim, como que eu vou fazer pra poder arcar? E gera uma dúvida no seu coração. Quando eu comecei o meu processo de habilitação, eu entrei assim, foi um final de ano, eu vim para poder fazer um orçamento, já dei de cara com a Viviane, ela já fez um orçamento para mim, aí eu já fiquei com aquela coisa na cabeça, aí automaticamente eu vi que era uma coisa que às vezes não cabia, às vezes no meu orçamento, mas eu falei assim, era uma coisa que eu precisava. Eu falei assim, eu preciso tirar uma carteira porque não dá pra ficar a vida toda sem carteira. Aí eu já coloquei aquilo como propósito pra mim começar o ano já. Falei assim, eu já vou entrar o ano de cara já pra poder tentar tirar minha carteira. Aí eu entrei, comecei. Aí na legislação
Eu sou uma pessoa que eu sou muito dispersa, eu não consigo, eu tenho uma dificuldade imensa em ler e interpretar. Não me manda ler um texto e depois responder pergunta, que quando eu vou responder a pergunta eu já não lembro mais o que está no texto. Mas automaticamente eu vinha em todas as aulas, eu vinha cedinho, porque eu pegava serviço na época 11 horas. Eu pegava o primeiro horário de, se eu não me engano, de 7 horas até, eu ficava até 10h30, porque a última aula eu não conseguia abrir ela, mas eu ficava até os últimos minutinhos para me poder ouvir o que estava sendo passado. Aí eu vinha e tal, peguei o conteúdo todinho, a minha frequência de aula, completei. O que me ajudou bastante foi aquele simulado, aquele caderninho que eu fiz tipo como se fosse uma decoreba, né? Porque quando você vai lendo e você mesmo vai corrigir, então automaticamente já vai gravando para você. Fica mais fácil você, às vezes, quando você vai corrigir, você não ir lá, você corrige, você viu que tá errado, você não pega a resposta certa, não. Aí você vai lá no livro e tenta achar a resposta fazendo a consulta no livro. Aquilo eu terminei meu processo, se eu não me engano, eu fiquei umas 3 semanas fazendo só o simulado. Eu ficava lá no cantinho da sala, a professora dando a sequência na aula dela e eu só preenchendo, só fazendo simulado. Acho que eu fiz aquele livrinho todo, praticamente. Em casa também à noite, era bem à noite mesmo, que eu chegava já tarde do serviço. E às vezes meu marido ia dormir e eu ficava ali com aquela coisa e ia só fazendo um simulado, porque eu sabia que se fosse só para mim ler o conteúdo, eu não ia conseguir me apegar muito naquilo. Então eu procurava fazer bastante simulado e deu certo, porque quando chegou lá no dia da prova, que eu fui fazer a prova, aquilo parecia assim, que eu li a pergunta, parecia que eu estava lendo o meu simulado que eu já fiz. Aquilo já vinha na minha cabeça automaticamente, as respostas lá, porque você vai por questão de eliminação. Então, automaticamente, das questões que tem, daqui você lê a questão, você vai lendo as respostas, você já vai eliminando. Ah, essa daqui com certeza não, essa daqui com certeza não. Então, fica mais claro para você quando você vai pela ordem de eliminação. Às vezes, resta 2, mas na maioria das vezes são tantas pegadinhas que você já fala assim, não, é essa aqui mesmo, é impossível de não ser. Graças a Deus eu consegui passar. Nossa, eu fiquei feliz demais. Eu acho que aquele pessoal do AI achou que eu era louca, porque no dia que eu passei, eu vi uma gritalhada lá naquele saguão. Aí eu fui até na porta e eu não acreditava, porque você não pega papel nenhum, você não pega nada que você passou. Eu cheguei até na porta e voltei correndo lá no telão. Eu falei, não, eu tenho que tirar uma foto, porque eu não tenho certeza, pra me ter uma prova de que eu tinha passado. O guarda na época até falou assim que não podia tirar foto, mas eu consegui tirar. Aquilo eu passei o dia todo sonhando com aquele resultado. Às vezes eu, lá no meu serviço, eu não podia mexer com o celular. Aí nos meus horários de intervalo, às vezes eu ia lá no banheiro, abria meu armário e abria lá na tela só para me poder olhar, para me ter certeza de que eu tinha passado. Aí eu comecei as minhas aulas de rua, né, de moto. Graças a Deus não tive dificuldade também, foi bacana, foi ótimo. Aí quando eu passei para motopista, eu achei diferente, porque querendo ou não, é uma realidade diferente, né? Você tá na rua, a rua é grande, apesar que na rua tem muitos contratempos, né? Tem pedestre, tem ciclista, tem um monte de coisa, mas lá é uma coisa, assim, você e a motopista. Consegui dar sequência nas minhas aulas, graças a Deus, cada aula era uma bênção, eu saía de lá, assim, motivada. Confesso que, assim, nas minhas aulas de moto, eu não saía tão motivada quanto nas minhas aulas de carro. Apesar que as minhas aulas de carros, eu acho que tive mais dificuldade, mas eu saía mais confiante, porque o desafio parecia ser maior. E quando eu conseguia realizar as coisas, quando eu saía de lá, eu saía outra pessoa. Saía, assim, o impossível realmente não existe. E aí aquilo dá um gás para você terminar suas aulas. Eu terminei as minhas aulas de moto. Aí meu instrutor falou comigo que eu tinha que fazer os exames. E isso eu fiz, eu completei as 20 aulas. E ele falou comigo que eu já poderia marcar exame. Aí eu fui e comprei 2 aulas e ganhei uma porque eu indiquei a amiga. Na minha carteira de moto eu fiz 23 aulas só. Tava confiante
confiante, mas assim, pela quantidade de aulas, aí vem na coisa na cabeça da gente, a coisa que as pessoas falam, mas não passa. Aí você fica medindo, nossa, mas eu só fiz 23 aulas. Você tá confiante, mas lá no fundo tem aquele ser ruim que vira pra você e fala assim, será que vai dar certo? Mas você tem que, a sua mente tem que fluir mais do que esse serzinho ruim que vem te infernizar. Aí, não, eu vou ir, eu tô confiante, eu tô fazendo tudo certinho. Aí, beleza. No dia que eu fui fazer o exame era à noite, eu fui fazer a aula no dia. Eu nunca tinha errado o cone. Eu sempre fiz, o cone foi uma coisa que eu sempre passava por ele certinho, perfeitinho, parecia que eu já tinha até feito aula antes. No dia do meu exame, eu errei o cone, todas as voltas que eu dei na motopista eu errei o cone, eu até carreguei o cone atrás de mim nesse dia. Aí eu fui, meu Deus, como é que pode? Mas assim, eu não deixei aquilo me abalar, eu falei, não, o que vai valer é a hora do exame, vai dar tudo certo. No dia quando chegou o horário do exame, a gente fica muito nervoso. Nossa, é um sentimento que eu falo que é uma coisa que se você me perguntar, você passaria por isso de novo? Eu confesso que assim, não, eu já passei, tá bom, só ficar na lembrança. Porque eu acho que eu ia morrer nos 2 dias, porque assim, é um sentimento, é um mix de sensação que eu não sei explicar pra vocês. Assim, você sente muita coisa, você sente falta de ar. Ao mesmo tempo que você respira, é um ar que parece que dói, você sente dor de barriga, você sente vontade no banheiro, você sente vontade de beber água, quando você bebe água, seu estômago embrulha, é uma sensação assim. Mas depois que você consegue, da mesma forma, é um sentimento único, que assim, ninguém te tira, é uma coisa sua, vai depender da sua trajetória. Eu acredito que é igual quando a gente está gerando um filho. Eu só igualo essas duas conquistas com o dia do nascimento do meu filho, porque é uma coisa única. Querendo ou não, é uma coisa, como se você estivesse gerando um sonho. E naquele momento que o examinador fala para você, você tá habilitado, é como se o seu sonho estivesse nascendo ali. Então é um sentimento único, da mesma forma que cada mulher tem a sua gestação, às vezes uma enjoa demais, outra não enjoa, às vezes uma passou sozinha, outra passou com o apoio da família, com o apoio do marido, outra o marido não apoia. Então eu acredito que, tipo assim, esse sonho que a gente realiza de tirar a carteira é como se fosse gerar um filho. Naquele momento ali é um sentimento único. Aí eu fui para poder tirar, para fazer o exame de moto. Menina, tinha tanta gente naquele lugar, tanta gente, eu fui sozinha. Aí, de repente, chega uma amiga minha lá. Aí, eu já vi que quando eu cheguei lá sozinha, aí eu já tomei aquele baque, porque você fica sem lugar, se você não tiver, às vezes, alguém ali para conversar. Apesar que as meninas da autoescola vão, a Vivi sempre vai, dá maior apoio pra gente. Às vezes é aquela pessoa que precisa estar que tá do seu lado, mas não é aquela pessoa que vai te deixar nervosa. É uma pessoa que tá ali do seu lado porque você sabe que você tem alguém. Não é aquela coisa que a pessoa vai ficar ali te abafando. Fica calmo, fica tranquilo, porque isso não ajuda. Não ajuda. Se você for acompanhar alguém, não fica falando pra pessoa ficar calma, não ficar nervosa, porque a gente fica, não tem como. É uma coisa que a gente não controla. Aí eu peguei e fui. Aí eu tava na grade, assim, olhando, nossa, tinha tanta gente, é tão frustrante às vezes você vê as pessoas que saem de lá, às vezes por um erro pequeno e tal, as pessoas saindo, aí você fica olhando aquilo, nossa, dá um nervoso, uma ansiedade. Aí eu lembro como se fosse hoje, meu instrutor me recolheu lá da tela e falou comigo assim, não, sai daí, não fica aí olhando isso não, porque cada um vai ter o seu exame, porque se você ficar olhando assim, você vai ficar baseando o seu exame nas pessoas que estiverem aí, vão pra lá, e eu já vou te colocar já na moto pra você entrar. Eu falei, ai meu Deus do céu, não acredito. Aí naquilo era uma fila enorme, um calor, e aquela moto, aquele calor que a moto solta na perna da gente, e minha perna já estava dando até cãibra de ficar, porque você tem que ficar com uma perna só e a outra elevada. Eu falei, meu Deus do céu, mas graças a Deus eu entrei, fui, fiz o percurso, tudo direitinho. No labirinto, foi onde que eu perdi, o único ponto que eu perdi foi ali no labirinto.
Muitas pessoas falam também dos examinadores, eu não tenho, eu particularmente, se alguém tem, respeito, mas eu não tenho nada o que falar de examinador, porque tanto no meu exame de carro quanto no meu de moto, foram assim, anjos que Deus colocou na minha vida, porque quando eu parei, que ele veio tirar o meu ponto, ele foi, olhou, falou e tal, que tava tirando o ponto e tal, o movimento irregular. Ele foi, pegou e colocou, e eu acho que ele olhou assim no meu olhar, assim, viu que eu tava, porque querendo não, isso é uma coisa que você acha assim, que você já perdeu o exame por causa de 2 pontos, sabe? Mas não se autoexamine, gente. É uma coisa que eu digo, não deixa o seu eu falar assim, acabou. Não acabou. É 1 ponto, é 2 pontos, mas você tem oportunidade se você não perder nenhum mais. Na hora que ele colocou a pranchetinha comigo, ele falou assim, encostou no meu braço e falou assim, fica tranquila, você ainda tem muito pontinho aqui, vai com Deus. Na hora que ele falou assim, vai com Deus, parece que assim, que Deus me abraçou e falou assim, vambora que esse exame é seu. Eu fui, tudo direitinho, fiz o percurso, fiz a rampa, desci, completei. Fiz o cone, na hora que eu fiz a curva, que eu fiz a parada, que eu olhei para um lado, que eu olhei para o outro, o examinador que estava no cone, de costa ele estava, de costa ele continuou e eu já engrenei a mão, falei, antes que ele muda de ideia, eu vou embora. Eu fui, peguei e fui. Na hora que eu cheguei, que eu passei pela rampa, assim, que eu parei, aí o examinador veio, aí ele foi e falou comigo assim, coloca no neutro. Aí eu fui dar aquele nervosinho, você vai pra cima, vai pra baixo. Coloquei no neutro, aí ele foi, levanta a viseira, aí eu levantei a viseira, aí ele olhou dentro dos meus olhos e deu um sorriso, que eu lembro como se fosse hoje, um sorriso como se eu fosse, não sei, uma filha dele, porque na hora que ele olhou pra mim, ele olhou dentro dos meus olhos assim, falou, e deu um sorriso e falou assim, você tá habilitada, você passou. Aí eu olhei naquilo, é um sentimento, minhas pernas tremiam, ele pode desligar a moto e sair. Eu não conseguia tirar a moto da motopista de tanto, meus joelhos batiam um no outro, eu não tinha forças para empurrar a moto. Eu empurrei até um certo ponto, meu instrutor veio, me abraçou e pegou a moto, eu falei, segura a moto, porque eu não tenho forças para carregar essa moto. E aquilo assim, é uma sensação que você quer chorar, você não consegue, e assim, de novo, veio aquela sensação. Eles não te dão nada. Aí você fica assim, será que eu ouvi direito? Será que eu ouvi errado? Será que eu passei mesmo? Será que eu tava no êxtase ali do momento e ouvi uma informação errada? Mas aí eu fui na fé. Aí aquilo, fiquei acompanhando a minha habilitação. Nem esperei ela chegar em casa. Na hora que eu vi que ela já tava no correio, eu fui lá no correio buscar, porque parecia que eu só ia ter certeza que eu tinha me habilitado quando a carteira chegasse. Quando chegou, nossa, maravilhoso. É um sentimento assim de uma conquista, como se fosse uma coisa impossível, que muita gente coloca como impossível, mas você se sente privilegiado, você sente assim que Deus está em meio a tanto impossível, Deus me permitiu que na minha vida fosse possível. Mas isso não é, o impossível não é Deus que coloca o impossível, são as pessoas que estão à sua volta que te fazem acreditar que é impossível, mas não é impossível. Aí vamos para a minha habilitação de carro. A Tatiana tá perguntando em qual ano que você tirou de moto? 2017. Maio de 2017. Aí é a minha habilitação de carro. Eu tenho um filho de 2 aninhos e meio. E assim, querendo ou não, nós mulheres, a gente quer ter essa sensação de a gente não ser, como eu posso dizer, o tempo todo carregado, pedindo favor, me leva aqui, me leva ali. Igual às vezes eu quero ir em algum lugar, nem sempre, às vezes meu marido às vezes quer ir, às vezes é um domingo à tarde, eu quero ir no shopping, às vezes ele quer ficar, quer ver um jogo, alguma coisa assim. Mas aí às vezes a gente tem aquela dependência de falar assim, me leva lá, me busca. Então assim, eu falei, não, eu tenho a necessidade de tirar. Aí eu fui, peguei, vim na época, minto. Eu trabalhava na loja, a irmã da Viviane passou lá na loja e eu comentei com ela do meu interesse de tirar a carteira. Ela foi, falou comigo, me deu o WhatsApp dela, falou comigo assim, eu acho, se eu não me engano, eu acho que ela já estava até de licença na época,
porque ela tava quase ganhando o bebê dela, por causa desse negócio da pandemia, mas ela me deu o WhatsApp dela, falou comigo assim, pode me chamar lá, em que você precisar, eu te ajudo. Ela tá na live aí. Eu fui e mais que depressa mandei mensagem pra ela, ela foi, fez o orçamento pra mim, mandou tudo direitinho e tal. Eu não sei por qual motivo eu dei uma sumida. Aí eu falei assim, aí deu a pandemia, aí eu fiquei naquela insegurança. Falei, eu vou entrar e vai dar esse negócio de fechar tudo, vou perder minha pauta. Aí, como sempre, os empecilhos que, só a cabeça da gente coloca. Eu dei uma sumida. Aí depois, passou um tempo, aí eu fui morrendo de vergonha, né? Peguei, nossa, e eu perdi o orçamento que ela tinha mandado pra mim. Eu fui lá, chamei ela lá de novo, falei, desculpa eu ter sumido e tal, mas você podia mandar pra mim um orçamento de novo? Porque eu perdi o que você me passou. Ela foi lá com a mesma atenção, com o mesmo carinho, mandou tudo pra mim de novo e tal. Eu conversei com ela, falei com ela das minhas condições, perguntei o que ela podia fazer pra mim. Ela foi, mexeu os pauzinhos dela, fez assim o melhor. O impossível já começou a ser desfeito aí. Que ela fez o impossível acontecer na minha vida. Eu entrei, aí comecei. Quando eu comecei a vir, aí eu ficava com aquele pensamento. Nossa, eu nunca peguei no carro. Carro é mais difícil do que moto. Moto é uma coisa que você tá ali, você domina os dois pés, você põe um pé no chão, põe o outro. Carro é uma coisa, não tem noção de espaço. Aí você começa a colocar um monte de coisa na sua cabeça que só existe na sua cabeça. Aí quando eu comecei as aulas, Nina, era uma coisa surreal. Cada aula daquela parecia assim... Eu falava muito com o meu instrutor que as aulas dele era melhor do que terapia. Porque eu chegava num estresse, às vezes, ainda mais que eu vinha depois do meu serviço, que eu saía do serviço e vinha pra cá. E pra quem trabalha em comércio, trabalha em loja, sabe que é muita correria, muita coisa. Então, às vezes, eu já vinha carregada de uma coisa que eu trazia de lá no meu trabalho pra cá. Menino, mas eu começava a fazer minhas aulas, às vezes eu dava umas crises de riso e eu falava com ele assim, eu tô rindo de nervoso, tá? Se eu ficar rindo, eu tô rindo de você, não, eu tô rindo de nervoso. E aquilo, ele ia conversando comigo, a aula toda, a gente conversava sobre várias coisas. Então, assim, eu acredito que isso me fez ter uma segurança, porque eu não ficava tão presa ali, tão só prestando atenção, faz isso, faz aquilo na aula. Não, a minha aula passou a ser uma coisa como se eu já dirigisse, há anos, porque às vezes a gente ia conversando, então aquilo não me tirava a atenção, mas tirava aquele estresse ali de, nossa, eu tenho que fazer certo, de ter que aprender. Então, às vezes eu ia conversando com ele e ia fazendo naturalmente. Gente, eu fui pegando as coisas que muita gente falava que era difícil, que a passar marcha eu ficava olhando. E no terceiro dia eu já não olhava mais pra minha mão, eu já passava marcha como se eu soubesse. Eu não olhava pros pedais, sabe? Automaticamente, quando falava, vira pra direita, a mão já ia na seta. Então, é um automático que você tem que preparar o seu psicológico por etapas. Você vai fazendo por etapas, parece que é como andar de bicicleta. Você aprende, nunca mais você esquece. E nesse meio tempo, é lógico que, tipo assim, Deus dá Deus dá a bênção, mas é aquela coisa, né? Faça a sua parte que eu te ajudarei. E nisso, eu peguei o caderninho da gratidão, eu assisti uma live de uma menina que ela também tinha sido reprovada já várias vezes e tal, porque ela não desistiu, e ela falou do caderninho da gratidão. O caderninho da gratidão eu já conhecia ele lá da minha aula de moto. A minha aula de moto eu fiz ele também. Só que dessa vez eu fiz de uma forma diferente. Da outra vez eu fazia, às vezes eu fazia no decorrer do dia a dia, eu fazia. Aí esse caderno da gratidão eu comecei a fazer ele antes do meu dia terminar e depois do meu dia terminar. Quando o meu dia começava, eu vinha no ônibus, gente. O meu caderninho, eu não vou mostrar pra vocês não, porque a letra é muito feia. Aquilo eu ia escrevendo, às vezes o ônibus dava uma freada, dava aquele risco assim, mas eu ia fazendo aquela coisa. Às vezes o importante não era o que estava escrito aqui, era o que eu escrevia e o que eu falava pra mim.
Aquilo, meu dia já começava, Deus, obrigado por tudo, meu dia vai ser perfeito. Se ontem eu fui capaz, hoje eu vou ser capaz de novo. Obrigado por me capacitar. No final do meu dia, eu agradecia por tudo que aconteceu no meu dia, sabe? Obrigado pela aula que eu tive. E não só pela aula. Isso aqui é bom não só para você trazer para a autoescola, é bom para você trazer para a vida, porque isso aqui te dá uma presença de Deus tão grande na sua vida. Você passa a se sentir grato e honrado ao mesmo tempo, porque você começa a ver as coisas que Deus faz na sua vida e você começa a ser mais grato ainda. É como se o tempo todo você sentisse que Deus estivesse ali segurando a sua mão. Eu sei que Deus nunca abandona a gente, mas quando você começa a ser grato pelas coisas, parece que Ele te faz mais presente na sua vida. Ele sempre esteve ali, mas quando você é grato, você passa a ver com outros olhos. Você passa a ser grato aos mínimos detalhes das coisas que acontecem, mas são coisas que fazem uma diferença tão grande. E aquilo, todo dia eu agradecia. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é orar de madrugada. Eu orava 3 horas da manhã, gente. Eu levantava, eu colocava meu relógio para despertar. Doído, tá? A gente que trabalha, eu tenho filho. Meu relógio despertava 1 vez, 2 vezes. Tinha vezes que era lá 3h30 da manhã que eu conseguia acordar, levantar. Mas aquilo eu levantava, porque isso eu aprendi na igreja que eu faço parte. Você tem que levantar, porque se você orar deitado, aquilo você começa a orar, você dorme, você não sabe nem em que ponto você parou. Aquilo eu levantava, aquilo o olho tava até caindo de sono. Aí às vezes eu ia lá pro quarto do meu filho, que às vezes o meu filho dorme com a gente, comigo, meu esposo. Aí eu ia lá pro quartinho dele, às vezes eu ia pra sala, às vezes eu até escrevia à noite, tipo assim, a oração, porque na hora do sono, às vezes você não lembra muita coisa não. Mas antes de eu deitar, às vezes eu escrevia aquilo que eu queria agradecer e aquilo que eu queria profetizar pra minha vida. Às vezes 10 minutinhos da sua vida que você levantar, não é que você vai levantar 3 horas da manhã e vai ficar até 5 horas da manhã orando, não. Você levanta ali, 10 minutinhos da sua vida que você tirar, nossa, mas faz um bem pra você. Você traz uma presença de Deus pra sua vida que você não tem noção. Aquilo eu levantava e tal, agradecia e sempre profetizava. Eu vou conseguir a minha vitória, eu vou conseguir me habilitar. E aquela coisa, eu não pedia simplesmente, tipo assim, Deus me habilita, Deus, que eu passe. Não, eu pedia, Deus, me dá calma, me dá paciência, me dá sabedoria, sabe? Clareia meus ouvidos para me conseguir ouvir todos os direcionamentos, tudo que eles me pedirem direitinho. Me dá paciência, me dá calma. Tá certo que no dia você acha assim que você não tá com paciência, tá com calma nenhuma. Porque eu falo que meu exame de carro, minhas mãos tremiam assim, eu batia no volante, que eu prendia assim, aí esse dedo meu aqui ficava assim, balangando. E o examinador falava comigo assim, calma, você tá muito nervosa. Nossa, pra que esse nervosismo todo? Gente, eu não tenho nada que reclamar do examinador. Meu examinador, eu só igualo eles com o meu instrutor, porque assim, a calma que eles passam pra você é aquela coisa, se você fica calado, sério, eles ficam na deles. Eu acho que é qualquer pessoa. Se você chega igual você chegar num banco, você sentou, não conversou com a pessoa do seu lado, a pessoa não vai conversar. Mas se você começa assim, tem muito tempo que você tá aqui, aí automaticamente você dando brecha, eles, sabe, vão conversando, vão falando e vão te passando uma tranquilidade. O tempo todo eles falavam comigo assim, calma, você tá muito nervosa. A gente tá aqui pra te avaliar, mas o seu exame tá nas suas mãos. A gente só vai te pontuar naquilo que você deixar de fazer, mas até aqui você fez tudo certinho. Então assim, isso te dá uma paz, te dá uma calma. Quando eu fui fazer o controle, gente, eu tava de sandália, meu pé batia, pra me poder sentir a embreagem, pra me conseguir sair com o carro. Aquilo, meu pé batia, eu ouvia minha sandália batendo no pedal. Aí aquilo me dava um nervoso, que eu olhava assim pro lado, tipo assim, nossa, ele tá vendo, tipo. Aí teve uma hora que eu falei com ele assim, eu não tô encalhada aqui não, tá? Eu tô tentando fazer minha perna parar de tremer pra me conseguir sentir melhor a embreagem. Ele, não, calma, fica tranquila no seu tempo. E assim, como se fosse, não vou dizer um amigo, mas como se fosse uma pessoa que eu já conhecesse, que estivesse do meu lado. No seu tempo, na hora que você vê que você tá bem pra sair, você sai. E outra coisa principal,
faz as coisas por etapa. Não pensa assim, eu arranquei o carro. Não fica pensando, eu tô nessa rua aqui, você nem deu a seta para virar, você já tá imaginando lá no morro que você vai ter que fazer o controle. Não, faz por partes. Se ele falou assim, vire à direita ou à esquerda, pense ali, o que eu tenho que fazer agora? Dar a seta, né? Me posicionar, se tem uma placa de para, olhar por partes. Na hora que você entrou na rua, aí agora não pensa assim, essa rua é a rua do morro. Não pensa no morro, pensa assim, eu tenho que desenvolver as 3 marchas, depois eu tenho que reduzir por partes, que vai dar tudo certo. Foi assim que eu fiz e sabe, eu treinei em tanto morro bruto naquele lugar. Eu treinei em tanto morro assim que eu pensei assim, é morro que nem a pé eu nunca subi na minha vida. E eu treinei. E no dia do meu exame, eu fui para um morro que, sabe, que eu nunca imaginei, porque a gente só pensa o pior. Eles vão me levar para um morrão, para mim não passar. Não, gente, cada treinamento tem que ser difícil, sabe? O exame ser fácil. Mas cada um, sabe, examinador, cada um tem um percurso ali, cada um vai viver um momento. Então, quando eu falei que eu entrei naquela rua, que eu vi que era aquele morro, eu falei, nossa, tipo, não acredito. Então, assim, confia, porque no dia do meu exame, eu falo que eu tive uma experiência com Deus, que assim, eu não tenho palavras para descrever o quanto que eu sou grato, tudo que Deus fez por mim no dia daquele exame. Eu senti uma presença tão grande de Deus na minha vida, que eu falo que aonde que eu paro, que eu começo a contar, eu tenho que contar do começo, tenho que dar meu testemunho. Porque são coisas que na hora que eu fui para poder fazer o exame, começando na baliza, foi uma pessoa na minha frente, tal, fez o que ela tinha de fazer e tal, o carro funcionou normal. Na hora que eu entrei dentro do carro, gente, coloquei o cinto, olhei os espelhos, tudo direitinho, que eu bati a chave, o carro não pegou. Eu bati a chave de novo, o carro não pegou. Juro pra vocês, eu olhei pra aquele painel, parecia que tinha um botão que eu não tinha ligado. Eu olhei pro painel e falei, meu Deus, o que eu esqueci? Eu olhei pro painel como se a culpa fosse minha. E não era. Mas tipo assim, é coisas que a gente coloca na cabeça da gente. Quando eu olhei pro painel, assim, eu olhei pra tudo, eu falei assim, o que eu esqueci? Aí ele foi e falou comigo assim, aí vem o examinador de novo na vida da gente. Calma, por que você tá nervosa? Aquilo, tipo, minha mão, eu tava tentando ficar calma, mas aquilo, minha mão começou a tremer. Aquilo, eu bati a chave, você não conseguia nem girar a chave. Ele, calma, não é você não, é o carro, eu acho que deu ruim. E ele ainda brincou, eu acho que deu ruim. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí ele falou assim, calma, você tá muito nervosa. Eu falei assim, boba, a gente já fica nervosa, ainda acontece os negócios desse. Ele, calma, mas isso tem nada a ver com você, não. Aí eu tentei de novo, ele ainda me deu dica, bate a chave e dá um toque no acelerador e tal, não foi. Aí ele falou comigo assim, é bom que você desce, toma um ar, vê se você toma uma água, que a gente vai tentar resolver essa situação. Aquilo eu fiquei mais nervosa ainda, porque o medo do carro, tipo, não pegar era uma coisa que eu nunca tinha visto, eu acho que todo mundo tava ali nunca tinha visto. Aí o medo, eu falei assim, pronto, agora esse carro não pega, eu vou ter que... aconteceu na aula? Não, assim, do carro, né, já aconteceu do carro morrer, mas do carro afogar, ainda mais que tinha outra pessoa que tinha feito a baliza antes de mim, tava tudo perfeito. Eu falei, oh meu Deus, começou a prova. Aí eu saí, o medo do carro, tipo, morrer ali, não ligar mais e eu ter que fazer exame em outro carro. Então, assim, é coisa que a gente começa a colocar em empecilho. Em vez de eu começar a interceder pro meu carro pegar, eu já tava preocupado se eu ia ter que fazer em outro carro. Aí, graças a Deus, juntou lá o examinador, o meu instrutor e deu certo. Aí o carro pegou. Aí fui eu e tal, aí aquilo já dá uma desestabilizada na gente. A hora que eu entrei, fiz tudo direitinho na minha cabeça que eu tinha feito. Aí comecei a fazer a baliza, vocês não acreditam. Eu tirei o carro todo da vaga com o freio de mão puxado. Como que eu consegui fazer isso? Eu não sei. Eu sei que Deus estava ali e Ele permitiu que aquele carro andasse. Eu notei que, assim, que o carro estava estranho, o carro estava pesado.
Falei, gente, mas assim, foi uma coisa que pra mim, eu fui, fiz tudo direitinho. Na hora que eu tirei o carro todo da vaga, que eu fui puxar o carro, tipo, pra dar aquela impressão, sair da vaga, eu olhei no painel e vi a luzinha do freio. Aí eu fui, aquilo, meu sangue fugiu do corpo na hora, tipo, tô reprovada. Aí vem a mente, que você se autoavaliando, você nem sabe o que o outro tem pra te falar. Aí eu olhei assim pra ele, aí eu, nossa, o freio de mão. Ele é o freio de mão. Você chegou até aqui com o freio de mão puxado. Aí eu falei, nossa. Aí eu já achei assim, vai mandar eu descer do carro. Aí ele foi e falou assim, mas fica tranquila. Você acha muita coisa, hein? Mas passa muita coisa pela cabeça da gente. Eu falo que a gente se auto-reprova. A gente tem alguns pensamentos que a gente, sabe, que a gente nem deveria ter, mas a gente tem. É uma coisa que vai além. Aí ele foi e falou comigo assim, mas fica tranquila que isso não te reprova, não. Aí eu falei, não? Aí ele, não, pode continuar, que até aqui você fez, tirando isso, você fez tudo certinho. Aí acabou, gente. Eu peguei, fiz, eu falei, agora é questão de honra eu colocar esse carro nessa vaga e dar tudo certo. Eu peguei, fiz tudo direitinho. O outro examinador, a pessoa que tava comigo, falou que ele até chegou atrás do carro assim e olhou, tipo assim, né, pra ver se tava milimetricamente certinho. Pois, graças a Deus, estava tudo certinho. Aí eu puxei o freio e tal, desliguei o carro. Aí eu com o olho fechado, falei com ele assim, e aí, foi? Aí ele foi e falou assim, eu acho que se eu der um espirro, você morre. Ele falou, eu acho que se eu der um espirro, você morre. Aí eu falei assim, nossa, nem fala. E na hora que eu abri o olho, assim, que eu tava com a cabeça baixa, que eu abri o olho, ele tava com o meu documento, assim, esticado. Aí ele falou assim, tenta ficar mais calma, tenta ficar tranquila. Bebe uma água, porque você vai precisar de calma para a próxima etapa. Menina, aquilo, veio um mix assim, sabe? Uma naturalidade, sabe? Que ele falou, fica calma, você vai precisar de calma para realizar a próxima etapa. Eu falei, nossa, deu certo, eu consegui passar. Aí na hora que eu saí, tava todo mundo olhando pra mim assim, tipo assim, menina, você andou muito com esse freio de mão puxado. Eu olhei e eu fiquei tentando imaginar, gente, como que sabe? Só na embreagem você não acelera na baliza, só ali na embreagem, como que aquele carro andou com aquele freio de mão puxado, não sei, mas foi. Então, assim, acredita que o impossível acontece. O que o humano fala, assim, quando Deus fala assim, vai acontecer, vai acontecer. Aprende que aquilo, uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada das minhas aulas, é aquilo que não te mata, te fortalece. Então, tudo na vida da gente é experiência. Se você, se foi alguma coisa que não foi favorável para você, tirar aquilo como experiência. Às vezes aquilo Deus está te permitindo viver aquilo para na outra situação, você passar por aquilo de forma diferente. A mesma coisa, às vezes, Deus me permitiu passar ali com o freio de mão puxado, porque na outra etapa, se eu fosse acelerar com o freio de mão puxado, meu carro morria, pronto, meu exame estava acabado. Então, aquilo que não te mata te fortalece, te ensina. Aí foi eu aí aquilo, um mormaço, que aquilo, tinha uma árvorezinha lá, assim, pequenininha, que tinha, assim, milhares de pessoas em volta dela. Nós vamos plantar, né? Você não vai ver as árvores, não? Não, mas você não precisa voltar lá mais, mas nós vamos plantar mais árvores. Mas é porque no lado que o examinador fica tem sombra, mas a gente não pode ficar lá do outro lado. Do outro lado, tinha uma árvore pequenininha, tinha assim, um monte de gente em volta dela disputando uma sombra. Eu falo que se o sol estivesse rachando de quente, dava mais fácil que aquele mormaço. E aí demorou o exame. E aí você acha assim, é outra coisa também, o dia que você for fazer exame, não marca nada depois do seu exame, não. Eu vou sair daqui e vou. Não, vai pro seu exame, faz o seu exame. Não pensa assim, eu vou isso, eu tenho que buscar o menino, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser o quê. Não, vive uma coisa de cada vez. No dia eu falei, eu nem trabalhar não vou, porque se eu passar, eu não vou ter psicológico para trabalhar. Aí vem aquela nuvenzinha ruim. E se eu não passar, piorou. Mas eu já fui confiante, falei, eu vou passar.
Aí foi eu pra exame, pra rua. Aí quando eu fui, nossa, aquilo eu tava assim, no auge do meu nervosismo. É uma sensação assim, não sei nem falar, só de lembrar já o ar já me falta. Eu fui e tal, ouvi todos os comandos tudo direitinho. Aí é aquela coisa, é bom você viver por partes, porque e cada um vai ter uma experiência diferente, porque às vezes no percurso que eu vou fazer vai ter pedestre, no percurso que o outro fizer vai ter um ciclista, às vezes no outro vai ter um caminhão parado. São várias coisas que você passa, que os examinadores estão ali e eles olham tudinho. Às vezes eles te dão dica, como eles me deram. Eu passei por um ciclista, tinha um caminhão e um ciclista. Sinalizei tudo direitinho, fui para outra faixa, sinalizei, voltei. Eles não tiraram, mas falaram comigo, tipo assim, como se fosse um feedback. Olha, você fez tudo certinho, só que da próxima vez você não deixa para fazer tão em cima, porque ciclista é bicho melindroso. Às vezes, se ele der um pinote, ele passava ali na sua frente. Da próxima vez, você faz isso uns metros para trás, faz da mesma forma, mas faz antes. Não deixa para fazer tão em cima. Então, assim, você acha que você vai chegar ali, o que você fizer, eles só vão canetar? Não, eles estão ali para te avaliar e para te dar feedback, como eu recebi, como aconteceu comigo. Quando eu fiz tudo direitinho, fiz o controle, fiz a ré, tudo direitinho, que eu fui, que faltava assim uma esquina, uma rua e virar a esquina. Eu falei assim, Deus, o meu exame já tá nas minhas mãos. Era uma confiança, eu senti uma confiança tão grande que assim, não teve como uma pessoa que eu conversei, que foram poucas, eu não conversei. Outra coisa também, você tem um sonho, ele é seu, ele não é de ninguém. Às vezes você não tem que ficar falando pra ninguém, não é por causa de nada, gordo, velho, nada disso. É porque ele é seu. Você tem uma expectativa. Às vezes a outra pessoa, que às vezes já se frustrou, às vezes a pessoa nem tentou, mas ela fala coisas que vão te frustrar, que vão te desanimar. Então, guarda pra você. Conversa com Deus, guarda pra você e Deus. Só. Aí eu fui e falei, nossa, o meu exame tá nas minhas mãos. Aí eu fui. No finalzinho, na esquina de virar, tinha um carro, tinha uma faixa de pedestre, um carro. Me sai de trás do carro uma mulher, uma criança e uma senhora. Fez aquele paredão no meio da rua. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu paro, espero elas passar, eu vou lá na contramão, o que eu faço? Aí aquilo lá atrás, e eles assim, eles dão um comando pra você, na próxima esquina nós vamos virar à direita. Então assim, bem antes, pra dar pra você assimilar aquilo, se você não der certo, eles não falam nada assim, chegou na esquina, vira à direita. Não é nada assim no supetão. Então assim, não coloca traumas na sua cabeça que não existe, não, porque isso aí é você tá jogando contra você mesmo. Na hora que você vai fazer o seu exame, você está se sentindo preparado, eles te dão um comando, você assimila aquilo e o que eu tenho que fazer. Você faz. E eu tinha dado a seta para virar à direita. Só que quando eu fui, eu reduzi e fui. Elas vieram e saíram. O pouquinho que eu saí delas, a minha seta desarmou. No que a minha seta desarmou, eu já preocupei que já estava bem na esquina, que eu sabia que eu ia ter que reduzir a marcha para a primeira, porque era uma descida e já virando numa subida. Aí eu preocupei com a marcha e no descuido virei, fiz a conversão sem a seta. A Vivi até postou, se eu não me engano ontem, falando da seta, como que é importante, que assim, quem nunca esqueceu, e eu esqueci. Aí nisso eu fui, parei, aí eu olhei, falei, nossa, tá no nervosismo que não era em mim. O coração parecia que tava aqui. Se eu abrisse a boca, ele caía no chão. Aí ele falou comigo assim, você esqueceu alguma coisa ali, naquela esquina ali. Aí eu fui, na hora que eu olhei pro painel, eu já lembrei da seta. Aí eu já deduzi. Falei, a seta. Aí ele mas aguarda ali fora que a gente já vai te dar.
o seu resultado. Gente, esse espera ali fora, eu acho que não foi nem 1 minuto, mas parecia que tinha sido uns 3 dias. Eu até filmei, né? Tava demorando tanto. A Vivi filmou, assim, nossa, bênção de Deus, a Vivi tá ali na hora e consegui registrar esse momento que a gente fica tão nervoso, a gente esquece. Eu acho que eu já vi aquele vídeo umas 1000 vezes. 1000 eu acho que é pouco, umas 2000, porque eu confesso que quando eu vejo aquele vídeo, eu sinto a mesma angústia, como se eu não soubesse o resultado. E quando eu chego próximo da janela do carro, que eu recebo a resposta, que eu saio vibrando, meu coração vibra, eu me arrepio, como se eu tivesse acabado de saber aquele resultado ali naquela hora. Gente, meus joelhos batiam, que eu escolhi naquela árvore, eu acho, não sei se era eu que estava segurando a árvore ou se era ela que estava me segurando. Parecia que eu ia desmaiar, parecia que eu ia me recolher ali, porque é uma ansiedade, é um mix de sensação. O ar falta e na hora que você puxa o ar, um ar que entra e dói. É muito angustiante. Na hora que ele me chamou, que eu abaixei, eu não consegui abaixar. Aí eu fui de coqueio, porque minhas pernas tremiam demais. Aí ele falou que meu exame foi todo certinho, que a minha ré e o meu controle tinha sido perfeito, que por muito pouco eu não perdi o meu exame, que a ausência da seta me tirava 3 pontos, que por muito pouco eu não perdi o meu exame, mas como o decorrer do meu exame foi perfeito, uma coisa meio que sobressaiu a outra, que eu tava aprovada. Nossa, aquilo, eu olhei pra ele e disse assim, eu falei, nossa, obrigada. Aí ele olhou pra mim e falou assim, não, obrigada não, é mérito seu, você que fez. Eu falei, nossa, e eu saí louca naquele lugar, aí eu não sabia se eu chorava, se eu abraçava, se eu, sabe, nossa, na hora que eu vi meu instrutor, sabe, eu já fui agradecendo, que o Jorge foi um presente de Deus na minha vida, porque assim, pensa num instrutor dedicado, um instrutor que, sabe, eu falo com ele que eu dava crise de riso com ele, porque ele tem um jeito forte de falar, eu brincava com ele, mas eu sempre falava com ele, não muda nada, eu gosto de você porque você é assim. Mas era aquela coisa de como se fosse um pai corrigindo um filho, sabe? Ele nem vai gostar de eu falar isso, mas eu falo. Porque ele falava assim que não era com esse intuito, era com o intuito de corrigir. Às vezes eu tava ali, às vezes eu ia fazer uma ré, minha mão descia e coloca essa mão direita. Aí eu colocava a mão e eu já começava a dar crise de riso, porque era forte o jeito que ele falava, mas era um forte que assim, que me corrigia, que, sabe, que eu te ensinei, eu sentia como se fosse assim, eu te ensinei direito, faz direito. E aquilo, sabe, me dava um gás, gente. Eu falo que valeu a pena cada minuto da minha aula, cada segundo, sabe? Porque eu saí de lá uma nova pessoa. Eu tava passando por uma fase na minha vida pessoal que a minha autoestima tava tão baixa, eu tava me sentindo assim tão pra baixo. As minhas aulas, eu saía de uma aula já pensando na outra. Quando dava feriado, aquilo eu já pensava assim, nossa, ai, feriado, dava um sábado, vou ter que passar sábado e domingo, até da segunda. Às vezes eu tava no domingo, eu já tava pensando lá na segunda. Eu ficava no meu serviço, eu acho que, tipo assim, as pessoas às vezes não entendiam a minha ansiedade, porque as pessoas não sabiam que eu tava no processo de habilitação. Mas aquilo eu já ficava, nossa, vontade de ir embora, doido pra ir embora, nossa, já me dá 2h30 logo, me dá 2 horas logo. E aquilo eu vinha pra autoescola, quando eu pegava o carro, aquilo parecia assim, que aquilo me dava uma capacidade, uma sensação tão boa, uma coisa tão gostosa. Quando eu saía da minha aula, eu acho que eu me sentia que eu ia pro ponto assim, flutuando, porque cada coisa que eu fazia, que às vezes as pessoas lá fora falam que é tão difícil, não é que seja fácil. Não tô falando assim, é fácil, é mamão, mas não é impossível. Então quando você consegue fazer, você sai de lá assim, uma outra pessoa se sentindo, sabe, capacitado, você sente que você tem o poder, que está nas suas mãos a sua capacidade. E aquilo eu saí, eu vivi, nossa, intensamente, cada minuto da minha aula. Foi ótimo, foi bom demais, foi muito gratificante. E eu falo que esse sentimento de estar habilitada é um sentimento único. É um sentimento que eu falo como pessoa.
Como eu falei no início, se você me perguntasse se quer passar por tudo de novo, não, já estou habilitada, tá ótimo. Mas quem não tem, é uma coisa que eu falo, tenta porque é angustiante, é uma coisa que você sente, mas o saborzinho da vitória depois, assim, de você saber que você conseguiu, é um sentimento tão único que eu acho que todo mundo que não tinha que tentar. E o empoderamento depois? Nossa, você se sente outra pessoa. É outra pessoa, a sua vida muda completamente. Sua vida pessoal, sua vida do trabalho, sabe? Você se sente assim, que é como se nada te abalasse. É como se os problemas se tornassem assim pequenos. Porque através, você chega lá, você acha que é uma coisa assim de outro mundo, um bicho de 7 cabeças. Quando você sai de lá, que você vê que você conseguiu, você fala assim, nossa, se eu conseguir isso, eu consigo qualquer coisa na minha vida. Nossa, é bom demais. Você ficou muito nervosa, você relatou aí várias etapas do exame, na baliza, né? O examinador brincando com você que se ele espirrasse ia morrer. Mas, no resumo assim do exame, você achou o exame difícil? Não achou o exame difícil? Não achei difícil. Não achei, porque o que se torna difícil é a gente mesmo, a gente que coloca empecilho nas coisas. Sabe por que eu tô te perguntando? Porque teve um dia que um rapaz comentou num vídeo, esses vídeos que nós temos feito aí dos alunos lá aprovados, teve um rapaz que comentou assim, porque a gente vê o vídeo, vê ali a pessoa naquela angústia esperando o resultado e naquela emoção depois que ela passa, igual teve uma aluna que ficou de joelho assim que ela recebeu o resultado de aprovado. Aí o rapaz comentou assim, que o comentário dele foi tipo assim, Valadares é tão difícil tirar a carteira, por isso que esses vídeos estão demonstrando toda essa emoção. Mas, para vocês, se vocês prestarem atenção na história da Daniela, não foi difícil tirar a carteira, entendeu? Principalmente porque ela colocou prazer nas aulas dela. Entendeu? Ela custava esperar passar o sábado e o domingo para ela fazer aula na segunda-feira, porque ela tinha prazer. Tanto que no dia do exame dela, ela brincou comigo, Viviane, eu acho que eu vou na autoescola pagar mais aulas, porque a aula do Jorge é uma terapia. Entendeu? Então, o que acontece? Gente, Valadares, não existe esse negócio que é difícil. O treinamento costuma ser mais difícil do que o exame. Igual vocês ouviram ela falando que ela foi em vários morros muito difíceis que não ia nem ninguém a pé. Agora, no dia do exame dela, o morro foi bem mais fácil, entendeu? Então, o instrutor coloca os alunos preparados. O problema é que os alunos não controlam, não conseguem controlar o emocional. E normalmente esse desespero todo, esse nervosismo todo é porque é de tanta história que já ouviu, entendeu? Que é difícil, que ninguém passa de primeira, que os examinadores são isso, são aquilo, entendeu? Então, o exame, o examinador não te cobra nada diferente daquilo que você treinou, que você fez nas aulas. Verdade. Então, assim, no Valadares não existe esse negócio que é difícil, gente. O que é difícil é vocês acreditarem no potencial de vocês, é vocês buscarem mais a Deus. Eu anotei aqui, 3 itens que eu achei assim fundamental no processo da Dani, fundamental na aprovação dela. Primeiro, Deus, porque igual eu falei com vocês no início, que mesmo ela tendo passado de primeira, eu quis trazer ela aqui para relatar para vocês o processo dela, porque ela fez esse propósito de oração às 3 horas da manhã, em prol da carteira dela, entendeu? Então, primeiro Deus, porque se vocês forem olhar o nervosismo que ela estava, entendeu? Se você for olhar, você pensa assim, não era para ela ter conseguido fazer o exame, entendeu? Então, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, que eu penso aqui que ela, por isso ela conseguiu ser aprovada, ela ter esse pensamento que ela falou aqui, de pensar em cada etapa, ter foco em cada etapa por etapa. Não tá ali na baliza com a cabeça pensando em qual morro que o examinador vai me levar, entendeu?
tá fazendo uma ré, não tá preocupada com a regra de circulação, entendeu? Então você tá com a atenção focada, porque a atenção, gente, no exame é fundamental. E o que eu já comentei, né? Falei 3 coisas, e o que eu já comentei aqui, que é o prazer que ela tinha em fazer aula. Eu acho que essas 3 coisas foram fundamentais para a aprovação dela. Eu fiz algumas anotações aqui. O João Vitor perguntou se a gente filma todos os exames. A gente não filma todos os exames, o João Vitor. Tava até comentando com a Daniela aqui no início, que tipo assim, eu fico lá, a gente fica tentando pegar o resultado, um aluno recebendo o resultado, e a gente nunca sabe quem vai passar. E normalmente parece que é Deus, não parece não, é Deus, né? A gente sente ali uma vontade de filmar alguém que está aguardando o resultado, e graças a Deus até hoje tem dado certo, de ser pessoas assim, né, que receberam esse resultado positivo. Alguém comentou aí na live que quer tirar carteira de carro, mas tem medo. Provavelmente você tem medo porque você nunca tentou, porque você não sabe dirigir e porque você já deve ter ouvido muitas histórias negativas. Então, gente, a autoescola ela está preparada para te ajudar, tanto emocionalmente e quanto a te ensinar a dirigir. Se você vai fazer as aulas, vai aprender a dirigir, você não vai ter medo, entendeu? Então a questão é só se preparar. Se você nunca tentou, você não pode ficar alimentando isso, falando, eu tenho medo, mas você nunca tentou, né? É possível trabalhar esse medo. E é o quê? Com treino e o nosso acompanhamento aqui para trabalhar o emocional. A Edneia comentou que habilitação não é necessidade, não é luxo, né? É necessidade. E realmente vocês viram a história da Dani, que tem criança, né? Realmente é necessidade, não é luxo. Uma coisa que a Dani comentou comigo lá na área de exame também, teve até alguém que perguntou quantas aulas de direção que você fez, Dani? Eu fiz 36 aulas. 36 aulas e não sabia dirigir, aprendeu que na autoescola. E eu lembro que ela comentou lá na área de exame que ela marcou o exame dela e ela já estava preparada, mas ela quis comprar mais aulas e treinar, né? Foi, porque quando eu vim marcar o exame, eu já queria marcar para a próxima semana. Só que na hora que a gente chegou na recepção para marcar, devido à pandemia, tá reduzido, aí eu não consegui marcar para a próxima semana, só para outra semana. Aí no caso, eu estava no início da semana, foi quase mais 2 semanas e meia. Tanto que o meu instrutor falou comigo assim que, né, quero muita aula. Ele falou assim, se você quiser, a gente dá uma parada e mais próximo do exame você marca as suas aulas, aí você volta com o seu horário de novo. Então, tipo assim, eu decidi, foi uma coisa comigo. Eu pensei, eu falei assim, lógico que a gente pensa no financeiro, poder ninguém pode. Mas eu pensei assim, esse negócio de aula é igual café, quando você vai fazer. Você coloca uma água pra ferver, você for ali, desligou o fogo, foi abrir o portão, você voltar e for passar o café, não sai mesmo, esfria. Eu falei, não, se eu não pensar em mim, se eu não investir em mim, eu falei isso com a Vivi lá, eu falei, eu prefiro investir em aulas do que investir em reexame, porque se eu não investir para poder edificar ali o meu sonho, eu vou ter que ficar pagando, investindo em reexame e tendo aquela frustração, aquela coisa toda, porque para mim o pior era isso, era eu ter a frustração de não passar. Não é que é uma coisa assim, mas era comigo. Porque eu sou uma pessoa que, assim, eu sou 880. Ao mesmo tempo que eu tô muito feliz, pra me chatear também é pouca coisa. Então eu ficava com medo da minha reação, daquilo me causar algum trauma. Então, assim, eu procurei ser bem positiva e pensar o tempo todo que, assim, vai dar certo, tem que dar certo. Por isso. Mas eu fui e falei assim, não, eu vou continuar, vou investir, porque eu quero estar, assim, bem demais quando eu for fazer o exame. E graças a Deus a gente fica muito nervoso, mas o exame foi difícil? Não foi difícil. O percurso foi um percurso bobo, um percurso que assim, que uma voltinha, que se você for contabilizar, não dá nem 5 minutos. Mas assim, é tão
pouca coisa, são coisas insignificantes, coisas que você faz na aula. Uma coisa que eu sempre falava com o meu instrutor, às vezes a gente acha difícil porque na aula você faz várias vezes, percurso às vezes diferente, então automaticamente no primeiro percurso que você faz, você tá perfeitinho. Mas aí uma coisa que você erra, no próximo percurso que você for fazer, você já tá nervoso, você já fica meio que empelotando as coisas. Mas no dia do exame é uma volta só que você dá, não é nem 5 minutinhos. Você entra, você vira, são tão pouca coisa que você faz que, graças a Deus, dá tudo certo. Não fica colocando na sua cabeça que não vai dar certo, que é difícil, que é impossível, que o examinador... Eu já ouvi tanta coisa, que os examinadores, que eles estão lá, que eles olham muita coisa, coisa que podia passar e não passa. Pensa em fazer por etapa, faz certinho, faz o seu e deixa a parte dele com eles, que vai dar certo. Eu falo assim, que você entra dentro do carro, você acha assim que o examinador é bicho, que eles estão ali, eles te cumprimentam, eles sabem como que você tá, tudo bem, te passam uma tranquilidade. Os meus examinadores, olha, vamos começar o seu exame, na hora que você achar que você tá bem para você começar o seu exame, você tem liberdade para começar. Então, tipo assim, não é aquela coisa, vambora, vamos seguir. Não, pelo menos comigo. Eles não foram grossos, foram super educados, me passaram uma tranquilidade que, se eu te falar a verdade, às vezes uma pessoa de fora não ia saber me passar porque ele nem conhecia e, sabe, o tempo todo, calma, no seu tempo, vai dar certo. Até aqui você fez certo, então isso dá um gás pra gente, que você saber que dali pra trás, tipo, por etapas, dali pra trás eu venci. Falta pouca coisa, sabe? Não fica pensando, sabe, lá na frente, lá na curva que você vai fazer, lá no morro. Não, faz por partes que dá certinho. Graças a Deus, nossa, gente, eu não tenho palavra pra descrever o quanto que eu tô grata. Nossa, tem hora que eu fecho meu olho assim, eu lembro de cada detalhe daquele exame, eu vejo aquele vídeo 1,5 milhão de vezes, sabe? Aquele hino que a Vivi colocou, eu não conhecia, eu baixei ele no meu celular, quando eu vou trabalhar, eu coloco o fone de ouvido, fecho meu olho e fico ali vendo o exame todinho de novo através daquele hino. Nossa, é bom demais. E outra coisa que eu fazia muito, eu usava o caderninho da gratidão. Eu não vim aqui porque meu horário não permitia eu vir nas palestras, porque geralmente a Vivi dá o caderninho. Da outra vez eu consegui pegar, aí dessa vez, na hora que eu vi a live da menina que ela falou do caderno, eu já desci, passei lá na grafite, já comprei meu caderno, cheguei no serviço, já coloquei a data que eu comecei, já coloquei meu caderno da gratidão. E eu vinha ouvindo hinos, eu ouvia muito o hino da Cassiane, o hino da Vitória, e eu via um hino também que não pare. Aquele, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte pro mar, sabe? E eu ouvia, eram os 2 hinos que eu ouvia, assim, o meu trajeto todinho. Acabava, era um e o outro. Eu fiz uma pasta só com os 2. Uma terminava e eu ouvia o outro. E aquilo eu ia profetizando pra minha vida. O que eu queria, sabe? E agradecendo a Deus e a mesma coisa. O hino da vitória, já agradecendo a minha vitória. E o não pare, porque eu não podia parar. Porque se você para, você fica pra trás. A vida passa e você fica pra trás. Ô, gente, praticamente todas as lives, para vocês que nos acompanham aí, sempre as pessoas estão comentando aqui sobre esse caderninho da gratidão. Que é uma coisa muito simples, é vocês arrumarem um caderno e todos os dias anotar ali motivos de gratidão, tá? A pergunta que eu quero deixar para vocês aqui, que ainda não começaram, né, fazer esse exercício, esse caderno, a pergunta é o seguinte: por que você está se sabotando? Porque, como a Daniela disse, não é nem 10 minutos por dia. Ô, gente, se vocês, eu gostaria que todos vocês tivessem a oportunidade de ver o caderno da Dani. Eu achei o máximo. A letra dela parece ter umas escritas ali que parece letra de criança que está aprendendo a escrever. Por quê? Porque ela fazia com o ônibus andando. Ou seja, ela não colocou impedimento para ela fazer, para ela deixar de fazer. Ela fez nas condições que ela teve e fez. Entendeu? Então, por que você ainda não fez? Isso é a minha pergunta. Ah, não sei fazer?
Ó, me chama no Instagram e Viviane, como é que faz que eu não entendi? Vou ter o maior prazer em te explicar, tá? Esse caderno, gente, esse caderno é poderoso, tá? E olha, eu quero encerrar essa live agora com uma frase roubando a Daniela, e se arruma outra. O que não te mata, te fortalece. Esses dias eu pensei nisso, eu pensei nessa frase, o que não te mata, te fortalece. Porque se você for imaginar, se você tá vivo, é porque você passou por muita coisa e não te matou, certo? Né? Lógico, óbvio. E com certeza, se você for olhar, cada coisa que você passou, cada problema, cada situação que você viveu e superou, fez você ser a pessoa que você é hoje, uma pessoa mais forte, mais corajosa, mais determinada, entendeu? Então, é certo, se não te matou, te deixou mais sábia, mais forte, com mais fé, principalmente. Daniela, pode encerrar? O que você quer falar com quem vai fazer exame essa semana? Ai, gente, boa sorte pra vocês. Pensem, a única coisa, primeiramente pense assim, Deus tá comigo e eu posso, eu confio, eu creio, porque era esses pensamentos que eu tenho, que eu tive em todas as minhas aulas, em todos os meus exames, do meu exame de moto e de carro. Eu posso, eu consigo, eu estou preparada e o principal, Deus tá comigo. Não pensa igual hoje choveu, amanhã vai chover, deixa chover. Às vezes Deus quer que chova para acontecer alguma coisa de surreal ali no seu exame, para você ter a sua experiência, para você gerar o seu sonho. Não deixe as pessoas de fora te abalar, não acredite no que os outros falam. Você que não tem a sua habilitação ainda, não acredite no que os outros falam, porque cada experiência é única. Igual a Vivi falou, aquilo que não te mata te fortalece. A você que passou pelo exame e não foi aprovado, eu não sei qual que é esse sentimento, mas eu sei o engajamento que a gente fica ali, aquela coisa toda, mas o que não te matou vai te fortalecer. Usa aquilo para te fortalecer no seu próximo exame. Às vezes Deus te permitiu passar por aquilo ali para você, porque você às vezes não estava tão confiante, às vezes não confiante no seu exame, na sua vida. Às vezes Deus te permitiu passar por aquilo ali para no próximo exame você chegar mais confiante, mais sábio, você já saber o que você vai fazer, o que você, sabe, tá preparado ali para fazer. Não baseia a sua vida, não se autoavalie, o principal. Olha, tudo que eu vivi, eu esqueci seta, eu fiz baliza com freio de mão puxado e deu certo. Se eu fosse olhar pelo meu achismo, pela minha autoavaliação, eu tava reprovada, eu tinha descido do carro ali quando o freio de mão tava puxado. Ó, eu nem sei. Eu tava puxado, vou descer, vou embora. Não, ele falou comigo, o examinador falou comigo. Não preocupa não. Isso não te reprova. Até que você fez tudo certinho, pode dar sequência no seu exame. Acabou, filho, agora vai dar tudo certo. E deu certo. Cada um vive uma história, cada um vive um momento. Então, assim, não deixa a história do outro, a frustração do outro, os erros do outro te atingir, não. Treine cada dia, cada minuto, vive cada minuto ali como se fosse o último. Eu falo mesmo, eles vão me ver aqui na autoescola, eu vou pagar mais aula pra me poder fazer, porque se foi muito bom. O pessoal dessa live já tá pensando assim, essa menina é doida. Foi muito bom. Não, mas é porque foi muito bom, nossa, vocês não têm noção da capacidade que você sai. Se você, vamos dizer assim, é obrigado a fazer as aulas, porque são obrigatórias, a carga horária mínima de 20 aulas, por que você não pôr prazer nisso que você tá fazendo? Porque muitas pessoas estão ali se sentindo na obrigação de fazer aula, de aprender, e aquele estresse, né? Então isso atrapalha. Eu acho que isso ajudou muito o desenvolvimento da Daniela, com certeza. Verdade, foi muito bom mesmo. Cada minuto que eu vivi aqui, nossa, apesar que foi, nossa, achei que eu ia morrer, tá, gente, naquele exame. Gente, agora que pensa bem, a Daniela tava correndo de mim de vir fazer essa live, falando que tava com vergonha. Mas dá vergonha. Já pensou se eu deixo passar, gente, uma live edificante dessa? Ai, é porque dá vergonha, porque a gente pensa assim, por onde que eu vou começar? E a Vivi falou comigo assim, preocupa não, porque quando você começa a falar, e realmente, você começa a falar,
Aí você começa a relembrar, você começa a contar os detalhes, então acaba que o papo flui. Deu certo. Mas fala a verdade pra você. Hoje, na hora que ela mandou pra mim, eu fiquei caladinha a semana toda. Ó, do dia que ela mandou pra mim, que a gente tinha marcado a live, mas aí eu não tinha, tipo, dado certeza. Eu deixei, tipo, interrogação. E hoje ela já mandou pra mim a fotinha que já tinha, né, marcado a live. A nossa live. Aí na hora que ela mandou a foto do Instagram, eu falei assim, você já postou? Aí... Acho que ela não tava acreditando, não, gente. Não tinha como fugir. Eu falei, nossa. E eu vou falar pra vocês, eu vim numa chuva. Que você fala, deu agora? Uma chuva. Eu achei que não ia ter live hoje. A chuva caiu mesmo. Você já tava aqui na autoescola? Não, eu tava dentro do ônibus. Eu saí cedo de casa. Eu tava no ônibus. Você chegou aqui umas 6 horas, não foi? Foi, umas 10 para 6 mais ou menos. 10 para 6. E tava um chuvão, que na hora que eu vim no ônibus, eu moro no CI. Na hora que tava ali chegando ali, mais ou menos perto do Hospital São Vicente, um chuvão, todo mundo fechou as janelas do ônibus. Aí eu comecei a pensar, aí você começa a pensar nos empecilhos, né? Olha, a gente se detona. Aí eu tô assim, nossa, o motorista podia parar no ponto, assim, bem pertinho da calçada pra mim não molhar meu pé, mas era impossível não molhar o pé. Eu achei que esse ia ser o meu maior desafio. Na hora eu fui, pra começar, o motorista não parou pertinho. Eu já já desci do ônibus, dentro de uma poça desse tanto de água. Beleza. Na hora que eu vim, as ruas de Valadares, gente, parecia que eu ia ter que chegar aqui de barco. Assim, ó, dessa altura, dentro da água. E teve uma hora que eu cheguei aqui na esquina da autoescola e tava alta a água. Aí tinha uma moça até grávida, ela falou comigo assim, você vai ir? Vai, se você for, eu vou. Eu falei assim, eu tô com medo. Eu acho que tem bueiro aqui, essa rua aqui eu não lembro onde que era o bueiro. Ela falou assim, vamos nós duas. Eu falei, já cheguei até aqui, né? Eu falei assim, isso é empecilho pra mim não dar meu testemunho. Eu vim, cheguei, minha filha, até na altura do joelho, com a minha roupa toda molhada, mas eu vim. Isso aí, ela chegou aqui, gente, a Rafa falou comigo, não, Viviane, tá certo, eu tenho que fazer essa live mesmo, porque eu já assisti, né, live de outras pessoas e que edificaram ela. Então você que tá assistindo a live aí, eu já vi pessoas marcando outras, falando que o ano que vem vai estar aqui na live comigo. Ô, gente, não espera só eu chamar, igual eu fiz com a Daniela, não, tá? Vocês me chamam, falam, Viviane, eu passei, eu quero contar minha história, tá? Que aí a gente marca. Então vamos encerrando por aqui. Na próxima quarta, bem lembrado, não teremos live, que vai ser a semana da nossa promoção da Black Friday. Então, impossível fazer live, viu, gente? Então, vocês assistem aí, né? As outras lives que já tem salvas semana que vem, porque não vai ter live. E na outra quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui. Quarta-feira, 7 horas da noite. Não percam as lives, viu, gente? Porque é muito bom. Ok? Então, por hoje é só, pessoal. Boa noite, um beijo, fiquem com Deus.